Olá, essa é a nossa terceira aula da unidade 1, concordância, ovais, arcos arquitetônicos e falsas espirais. Verifiquem sempre o cronograma da disciplina. Esse é o nosso quinto encontro, terceira aula, como estudo assíncrono, tema concordância dupla, casos e traçados, reta, arco e reta e 3 arcos, da primeira unidade. Já trabalhamos na primeira aula com concordância simples. Na segunda aula, tratamos de concordâncias duplas entre reta, arco e reta. Nesta aula, trataremos de concordâncias duplas entre reta, arco, arco, 3 arcos e veremos outros casos de concordância. Vamos iniciar trazendo algumas definições e princípios desse tipo de concordância, mas vamos também fazer uma pequena revisão. Vamos lembrar da regra 2, concordância de 2 arcos. Para a concordância de 2 arcos, é necessário que os centros dos arcos estejam sobre uma mesma reta, que é normal, aos arcos nos pontos de concordância. Normal, ou seja, é perpendicular. Outra forma de dizer é que os arcos estão em concordância num ponto qualquer C, quando eles possuem uma tangente em comum. Lembrando, então, sobre uma mesma reta vão estar alinhados os centros dos arcos e o ponto C, o ponto de concordância. E os 2 arcos terão, então, uma reta tangente em comum perpendicular a essa reta sobre a qual se encontram alinhados os centros e o ponto de concordância. Nesse primeiro caso, nós temos o desenho de uma concordância de arcos em sentidos opostos. Aqui temos um desenho de concordância de arcos em mesmo sentido. Novamente estão alinhados numa mesma reta os centros dos arcos e o ponto de concordância. Também vamos relembrar posição relativa entre 2 circunferências. Temos aqui duas circunferências que são tangentes externas. Notamos que a distância entre os centros das 2 circunferências é igual à soma dos 2 raios das circunferências. Temos agora 2 circunferências que estão numa posição de tangência interna. Elas têm apenas um ponto em comum e a distância entre os centros da circunferência será, então, uma subtração. Nós temos que a distância entre O1 e O2 vai ser igual a R1 menos R2, ou seja, a distância entre os centros vai ser igual à diferença entre os raios das circunferências. Nós temos 2 casos de concordância dupla de reta, arco e arco. Nesse primeiro caso, nós temos concordância por arco envolvente. A circunferência de raio menor está dentro da circunferência de raio maior. Neste caso, temos uma aplicação de tangência interna e trabalhamos com subtração de raios. Vemos aqui que a distância entre esses 2 centros vai ser igual à subtração dos raios. Temos 2 arcos no mesmo sentido, fazendo concordância com uma reta. O segundo caso de concordância dupla de reta, arco e arco é a condição de concordância por arco não envolvente. Vemos aqui uma reta, um arco e um outro arco em sentidos opostos. A circunferência de raio menor, neste caso, tangencia externamente a circunferência de raio maior. Poderia ser o contrário. Neste caso, temos uma aplicação de tangência externa e trabalhamos com adição de raios. Nós vamos ter que a distância entre O2 e O1 será a soma de R1 mais R2. Vamos então aos traçados de concordância dupla de reta, arco e arco. Caso 1. Concordar reta e arco por meio de outro arco envolvente
ou seja, uma concordância que é uma aplicação de tangência interna. Nós temos aqui conhecidos o centro da circunferência, nós temos a primeira circunferência e temos uma reta dada, né? Então temos a circunferência, seu centro, uma reta dada, e conhecemos o raio R2, ou seja, o raio do segundo arco, aquele arco que vai concordar o arco da circunferência existente com a reta que foi dada. Então, centros e pontos de concordância estão sobre uma mesma reta. Sabemos isso pela aplicação da regra que versa sobre concordância de arco e reta. E como uma circunferência é interna à outra, sabemos que a distância entre O1 e O2 vai ser igual à subtração dos raios, ou seja, igual a R2 menos R1. Nosso roteiro será o seguinte: vamos traçar uma paralela à reta dada com a distância igual a R2. Então, aplicamos a distância de uma reta à outra, igual ao raio do segundo arco. Traçamos aqui a paralela. Com o compasso sobre, ponta seca sobre O1, ou seja, ponta seca sobre o centro do arco 1, traçamos um arco com abertura igual à subtração R2 menos R1. Nós temos aqui R2, conhecemos R1 da circunferência dada. Então, nós vamos usar a abertura, que vai ser R2 menos R1. Traçamos, então, aqui o nosso arco. Onde cruzar a reta paralela à reta dada com o arco, com a abertura feita a subtração, encontramos, então, o centro do arco 2. Lembrando que é um caso de aplicação da tangência interna. Então, estamos trabalhando com subtração de raios. Sabemos também pela aplicação da regra 2, que é a regra que versa sobre concordância entre arcos, que o centro dos arcos, dos dois arcos aqui, O2 e O1, vão estar alinhados com o ponto de concordância. Então, traçamos uma reta partindo de O2, passando por O1 e encontrando com o outro lado aqui dessa circunferência já dada. Sobre ela encontraremos o ponto de concordância entre os dois arcos. Marcamos, então, C1. Sabemos, pela primeira regra, que para concordar o arco 2, cujo centro é O2, para concordar esse arco 2 com essa reta dada, precisamos traçar uma perpendicular passando pelo centro desse arco. No encontro entre a perpendicular e a reta dada, teremos o nosso ponto de concordância C2. Agora fica fácil, temos todos os pontos de concordância e os centros dos dois arcos. Ponta seca em O2, traçamos com a abertura O2C1 ou O2C2 um arco que vai concordar a reta dada com a circunferência também dada na questão. E então temos a solução do nosso traçado. Caso 2. Concordar reta e arco por meio de outro arco não envolvente, ou seja, aplicação de tangência externa, uma concordância externa. Centros e pontos de concordância estão sobre uma mesma reta, temos que lembrar isso da regra 2. Também sabemos que as circunferências são externas. Desta forma, trabalharemos com a distância entre os centros igual à soma dos raios dos dois arcos. O roteiro, então, será o seguinte. Olha, sabemos aqui R2, tomamos o R1
da circunferência já dada, e R1 mais R2 será a distância entre os centros. Conhecemos o centro do arco 1, agora temos que encontrar o centro do arco 2. Para isto, vamos traçar inicialmente uma paralela à reta dada com a distância igual ao raio do arco 2. Então, pegamos R2, aplicamos a distância aqui, traçamos uma paralela à reta dada. Compasso com ponta seca em O1, abertura igual à soma dos dois raios, porque é uma tangência externa, um caso de concordância externa, então trabalharemos com a soma dos raios. Então, abertura igual a R1 mais R2. Traçamos um arco. No encontro entre a reta paralela e o arco, marcamos o centro do outro arco, o centro do arco 2, ou seja, O2. Sabemos também, pela regra 2, que os centros dos dois arcos e o ponto de concordância entre eles devem estar sobre a mesma reta. Daí traçamos entre O1 e O2 uma reta e sobre a circunferência 1 marcamos então o ponto C1. Já temos o ponto de concordância 1, os centros dos dois arcos. Nos falta agora o ponto de concordância com a reta, né? Entre o arco 2 e a reta. Sabemos, pela regra 1, que para concordar uma reta e um arco, devemos traçar, passando por O1, uma perpendicular à reta dada. Então, traçamos a perpendicular. No encontro com a reta dada, temos então o ponto de concordância C2. Agora ficou fácil. Compasso com ponta seca em O2, abertura O2C2 ou O2C1, traçamos um arco que vai fazer a concordância entre a reta dada e a circunferência dada. E essa é a solução do nosso segundo caso. Vamos agora passar para definições e princípios de concordância dupla de três arcos. No caso de concordância dupla de três arcos, nós temos três tipos, três situações. Nós temos a concordância externa ou não envolvente, quando a circunferência existente permanece externa à circunferência de concordância. Nós temos, então, aqui duas circunferências unidas por um arco que é externo a essas duas circunferências. Então, a distância entre O1 e O3 é uma soma dos dois raios, e entre O2 e O3 também é uma soma entre esses dois raios. Trabalharemos sempre, nesse caso, com adição de raios. Podemos ter também o caso de concordância interna ou envolvente, quando a circunferência existente permanece interna à circunferência de concordância. Temos novamente duas circunferências já dadas e o arco que faz a concordância entre elas é externo às duas circunferências. Então, nós temos aqui que a distância entre o centro 1 e o centro 3 vai ser uma subtração do raio maior, né, o raio de O3, pelo raio de O1. Nós temos uma subtração, porque uma está interna à outra. No outro caso aqui também, a distância entre O3 e O2 é uma subtração do raio do arco 3 pelo raio do arco 2. Porque o arco 2 está interno ao arco 3, está envolvendo, enfim, as duas circunferências. Trabalharemos para os dois casos, né, para as duas circunferências dadas, trabalharemos com subtração de raios. E temos também um terceiro caso, que é a concordância envolvente e não envolvente. Nós temos de novo aqui duas circunferências
e elas têm uma concordância dada por um outro arco que envolve a circunferência, o arco 1, e é externa, é não envolvente ao arco ou à circunferência que tem origem em O2. Então, o centro do arco envolvente à circunferência 1 dista R3 de C1 e de C2. Mas a distância, ou seja, claro, né? O centro de O3 vai distar dos pontos de concordância sempre o raio do arco 3. Mas daí o centro de O1, a distância entre o centro de O1 e O3 vai ser uma subtração, porque é um caso envolvente. Então, a distância entre O1 e O3 vai ser igual à subtração R3 menos R1. Vejamos aqui novamente, né, que o raio de O3 igual a O3C1. O raio de O1 é igual à distância O1C1. Então, a distância O1, O3 é uma subtração dos dois raios. Já que, em relação à circunferência do arco 2, nós temos que a distância entre O3 e O2 vai ser a soma do raio do arco 2 mais o raio do arco 3. Então, trabalharemos em um lado com subtração, aqui a relação entre o arco 1 e o arco 3 vai ser uma subtração, e do outro lado nós trabalharemos com adição. A relação de distância aqui entre os centros de O2 e O3 é a adição dos dois raios. Vamos então aos traçados de concordância dupla entre três arcos. Caso 1. Concordar arco e arco por meio de outro arco envolvente. Concordância interna. O arco envolvente contém a circunferência, portanto, o raio maior contém o raio menor em uma concordância interna. Lembrando que concordância interna é o caso de aplicação de tangência interna, então trabalharemos com subtração de raios. Sabemos que o arco que vai concordar, né, claro, pode ser para um lado, pode ser para outro, mas enfim, o arco que irá concordar essas duas circunferências dadas, ele vai tocá-las assim, fazendo um desenho, uma barriguinha mais ou menos assim. Sabemos porque esse raio é maior, né? E vai envolver as duas circunferências. E sabemos que existe, né, para o caso da regra 2, existe aquela condição de que os centros dos arcos que concordam, né, os centros dos arcos têm que estar alinhados numa reta que contém, inclusive, o ponto de concordância. Então, ponto de concordância e raios dos arcos devem estar sobre uma mesma reta. Nós não temos a posição desse centro, nem a posição do ponto de concordância onde o arco vai concordar com essas circunferências existentes. A única coisa que nós temos são os centros e temos o raio de R3, né? O raio R3, que é o raio do arco 3. O que é que nós podemos fazer? Nós sabemos que no caso de concordância envolvente, sendo a aplicação de tangência interna, nós vamos trabalhar com subtração, porque o raio maior contém o raio menor. Então, R3 deve passar aqui pelo raio de 1, deve passar no outro lado aqui pelo raio do 2. Então, nós saberemos a posição de O3, ou seja, do centro do arco 3, pela subtração. De um lado, nós vamos fazer a subtração de R3 menos R1, desse lado aqui. Do outro lado, nós vamos fazer a subtração de R3 menos R2. Então, novamente, o centro do arco 3 distará das duas circunferências no ponto de concordância à medida do raio R3. Né? O ponto de concordância vai estar aqui, ou aqui, mais ou menos. Ele, claro,
o ponto de concordância até o centro do arco 3, né, a distância será, claro, o raio de 3. Mas nós não temos essa posição dos pontos de concordância. Então, para encontrar a posição do arco 3, traçamos arcos auxiliares em torno dos centros das circunferências dadas na questão, com a medida igual à subtração de R3 menos o raio da circunferência dada de cada lado. Nosso roteiro, então, é o seguinte: compasso ponta seca em O1, abertura igual a R3 menos R1, traçamos um arco. Compasso ponta seca em O2, abertura R3 menos R2, traçamos um outro arco. Onde encontrar um arco com outro, nós vamos marcar o centro do arco 3. Então, encontramos aqui o centro do nosso arco. Já temos os 3 centros, agora nos falta o ponto de concordância. Aqui sobre a circunferência 1 e o ponto de concordância aqui sobre a circunferência 2. Vamos então traçar uma reta saindo de O3, passando por O1, cruzando essa circunferência e sobre ela vamos encontrar o ponto de concordância 1. Traçamos uma reta a partir de O3, passando por O2 até alcançar o outro lado da circunferência 2 e encontramos sobre ela o ponto de concordância C2. Agora, compasso com ponta seca em O3, abertura igual a O3 C1 ou O3 C3, traçamos o arco que vai concordar as duas circunferências dadas. E claro, aí reforçamos a parte da circunferência, né, que será o arco que vai concordar, ou apagamos outra parte da circunferência para ficar apenas aquilo que nos interessa no desenho. E essa é a solução do caso 1, de concordância dupla entre 3 arcos, de maneira a trabalhar com o arco envolvente, ou seja, concordância interna. Caso 2, vamos concordar arco e arco por meio de outro arco, agora não envolvente, ou seja, concordância externa, aplicação de tangência externa. Vamos considerar que o centro O3 do arco, ou seja, o centro do arco 3, distará das circunferências no ponto de concordância a medida do raio R3. Traçamos arcos auxiliares em torno dos centros das circunferências com medida igual à soma de R3 e do raio de cada circunferência, pois é uma concordância externa, trabalharemos sempre com adição em caso de concordância externa. Assim, a distância entre o centro do arco 3 e o centro do arco 1 será igual a R1 mais R3, e a distância O3, O2, ou seja, a distância entre o centro do arco 3 e o centro do arco 2, será igual ao raio 2 mais raio 3. Aqui é dado o raio do arco 3. Ele deve concordar ou aqui embaixo ou aqui em cima, assim fazendo como que uma cinturinha entre as duas circunferências. Nosso roteiro é o seguinte: compasso em ponta seca no centro de 1, do arco 1, abertura igual à soma de R1 mais R3, então está aqui R1 mais R3, já está traçado o segmento, fazemos a abertura R1 mais R3, traçamos o arco. Depois, compasso em ponta seca sobre O2, abertura igual a R2 mais R3, traçamos outro arco. No encontro entre os dois arcos, vamos marcar o centro do arco 3, ou seja, O3. Sabemos, pela segunda regra de concordância, que para concordar arco e arco, os centros dos arcos e o ponto de concordância devem estar sobre uma mesma reta. Dessa maneira, então, traçamos uma reta
de O1 a O3 e de O3 a O2. Onde elas encontram com as circunferências dadas, encontramos C1 e C2. Agora ficou fácil. Ponta seca do compasso em O3, abertura O3C1 ou abertura O3C2, nós vamos traçar um arco que vai fazer a concordância entre as circunferências dadas. Reforçamos o pedaço da circunferência que nos interessa ou apagamos o restante, e esta é a solução do caso 2 de concordância entre três arcos, concordância externa. Caso 3, vamos concordar arco e arco por meio de um arco envolvente a uma circunferência, ou seja, a uma circunferência nós temos concordância interna, e não envolvente a outra circunferência. Com a outra circunferência teremos concordância externa. É um caso de concordância envolvente e não envolvente. Então, para cada circunferência, agimos de forma análoga aos casos 1 e 2 desenvolvidos anteriormente. Por exemplo, se o arco envolverá a circunferência 1 e não envolverá a circunferência 2, agimos segundo o roteiro abaixo. É dado aqui o raio R3. Então, no caso dessa solução, estamos agindo com concordância envolvente no caso do arco relacionado à circunferência 1. Essa circunferência 1 vai ter uma concordância envolvente com o arco 3. Então, no caso de concordância envolvente, lembramos que nós vamos trabalhar com subtração, subtração R3 menos R1. Então, ponta seca do compasso em O1, abertura igual a subtração R3 menos R1, traçamos um arco. Se o arco 1 vai ser uma concordância envolvente, no arco 2 temos uma não envolvente. Então, em relação ao arco 2, trabalharemos com concordância não envolvente, ou seja, externa. Trabalharemos com adição. Compasso com ponta seca em O2, abertura igual à soma entre os dois raios, ou seja, R3 mais R2, traçamos um outro arco. No encontro entre os dois arcos auxiliares traçados, temos, então, o ponto O3, que é o centro da circunferência do arco 3. Temos aqui, então, marcado o nosso O3. Agora que encontramos o centro do arco 3, nós temos todos os centros, mas não temos os pontos de concordância. Nós vamos, então, utilizando a regra 2, lembrar que pontos de concordância e os centros das circunferências ou dos arcos têm que estar sobre uma mesma reta. Vamos unir, então, O2 e O3 com uma reta, e O3 e O1 com uma reta, e vamos levar essa reta até o encontro da outra extremidade da circunferência O1. Marcamos, então, C2 e C1, que serão nossos pontos de concordância. Agora, ficou mais fácil. Ponta seca do compasso sobre O3, com abertura O3C1 ou abertura O3C2, traçamos o arco que vai envolver a circunferência 1 e vai tangenciar externamente ou concordar externamente com a circunferência 2. Reforçamos o traçado do arco de 1, do arco de 2, ou apagamos parte da circunferência e teremos então a solução da concordância envolvente e não envolvente, que é o nosso caso 3 de concordância entre três arcos. Vamos para a última parte da aula de hoje, outros casos de concordância.
sejam as retas S e T convergentes no ponto V, é possível fazê-las concordar por meio de dois arcos de raios arbitrários. Caso seja desejável também, os arcos que determinam os pontos de convergência podem ter um arco conhecido, mas não é o caso desse roteiro apresentado. Começamos traçando dois arcos, ponta seca em V, abertura qualquer, traçamos um raio menor, um arco de raio menor, depois traçamos um arco de raio maior. Marcamos então, nesses encontros entre os arcos e as retas, os pontos C1, C2, C3 e C4. Traçamos agora a bissetriz do ângulo feito por essas duas retas, S e T. Então, temos aqui a bissetriz deste ângulo. E, em seguida, vamos traçar perpendiculares às retas dadas, passando pelos pontos C1 e C2. Ao traçar essas perpendiculares, no encontro com a reta, que é a bissetriz, nós vamos encontrar o centro do arco 1 e o centro do arco 2. Por fim, ponta seca do compasso em O1, abertura O1C1 ou O1C3, traçamos o arco menor. Ponta seca do compasso em O2, abertura O2C2 ou O2C4, traçamos o arco maior da nossa concordância entre duas retas concorrentes. Agora vamos para o caso de concordância de duas circunferências por duas tangentes exteriores. Podemos reduzir essa concordância de dois arcos de duas circunferências por meio de duas retas a um caso mais simples de tangentes a uma circunferência passando por um ponto exterior. Para isto, traçamos um arco auxiliar com raio igual a R1 menos R2, ou seja, fazemos uma subtração entre os dois raios. E encontramos as tangentes a esta circunferência auxiliar, passando pelo ponto que é o centro do arco 2, centro O2. As retas que fazem a concordância externa com os arcos de centro O1 e O2 são retas paralelas a essas tangentes que estão aqui representadas de forma tracejada. Nosso roteiro será o seguinte: unimos os centros do arco 1 e o arco 2 com segmento de reta. Depois, ponta seca do compasso em O1, abertura R1 menos R2, traçamos uma circunferência auxiliar. Fazemos a mediatriz do segmento O1, O2 e encontramos aqui o ponto M. Compasso agora com ponta seca em O2, abertura O2, O1, traçamos um arco e com ele encontramos os pontos de tangência T1 e T2. Aqui encontramos, ao unir T1, O2 e T2, O2, as tangentes à circunferência auxiliar. Lembrando do que explicamos no slide anterior, nós temos agora que fazer paralelas a essas tangentes, passando aqui, então, tangenciando essas duas circunferências dadas. Para fazer isso com precisão, nós iremos, primeiramente, fazer segmentos de reta, partindo de O1, passando por T1 e levando até a circunferência dada para encontrar o ponto de convergência C1. Depois, traçamos um outro segmento, a partir de O1, passando por T2, até encontrar C2 sobre a circunferência dada. Encontrado esses pontos de concordância, temos de encontrá-los também na circunferência menor. E faremos isso traçando com o esquadro paralelas a esses segmentos, O1C1 e O1C2, na circunferência menor. Então, traçamos uma paralela a O1C1, encontrando C3. Depois, traçamos uma paralela a O1C2, passando por O2, encontrando C4.
Lembrando, as paralelas que vamos traçar têm de passar pelo centro da circunferência menor para encontrar C3 e C4. Agora podemos traçar com precisão. Encontramos C1, C2, C3 e C4. Unindo C1 e C3, temos uma tangente exterior. Unindo C2 e C4, temos a outra tangente exterior. E reforçamos, então, os arcos C3, C4 e o arco C1, C2. Esta é a solução para o nosso caso de concordância por tangentes exteriores. Casos de concordância entre dois arcos por meio de retas. Vamos trabalhar aqui com tangentes exteriores. Podemos reduzir essa concordância de dois arcos de circunferência por meio de duas retas a um caso mais simples, de tangentes a uma circunferência passando por um ponto exterior. Para isso, traçamos um arco auxiliar com raio igual a R de 1 menos o R de 2, uma subtração dos dois raios. E encontramos as tangentes a esta circunferência que passam pelo ponto O2. Aqui internamente tracejados, nós temos o desenho do que é uma dupla de tangentes passando por um ponto externo a uma circunferência. Quem não lembra desse conteúdo, assiste esse vídeo aqui curtinho de poucos minutos. Bom, a questão é que essas retas tangentes que estão tracejadas aqui, tangentes a essa circunferência auxiliar, serão paralelas a essas tangentes que vão fazer a concordância entre os arcos das circunferências dadas. Vamos ver então qual é o nosso roteiro. Dadas as duas circunferências, inicialmente unimos os centros criando o segmento O1 O2. Traçamos a mediatriz desse segmento. Traçamos a circunferência auxiliar que tem um raio igual a R1 menos R2. Compasso com ponta seca em M, abertura igual a M, O1, traçamos um arco auxiliar de forma a encontrar T1 e T2. São os pontos de tangência dessa circunferência auxiliar. Daí, então, traçamos uma reta partindo de O1, passando por T1, de forma a encontrar o ponto de concordância 1. Traçamos outra reta a partir de O1, passando por T2, encontrando o ponto de concordância 2. Lembrando que estamos fazendo isso porque as retas que queremos encontrar são paralelas a essas tangentes da circunferência auxiliar. Então, estamos levando esse ponto T2 para a circunferência dada, a circunferência 1. Então, ao levar para fora, encontramos C2, levamos o ponto T1 para a circunferência maior, a circunferência dada na questão, e encontramos C1. Agora, traçamos paralelas a um C2, encontrando o ponto C4 sobre a circunferência 2. Levamos outra paralela, a paralela de O1, C1, passando por O2, vai encontrar o ponto C3. Faremos isso, claro, com o uso de esquadro. Tendo encontrados todos os pontos de concordância, agora unimos C1, C3 e C2, C4. Posteriormente, reforçamos os arcos C3, C4, C1, C2 e temos a solução do nosso caso. Agora, vamos para a concordância entre dois arcos por meio de retas, sendo utilizado tangente interior. Podemos reduzir novamente essa concordância a um caso mais simples de tangentes passando por uma circunferência, tangentes a uma circunferência passando por um ponto exterior. Lembrando, para isso, nós vamos precisar de uma circunferência auxiliar, um arco auxiliar, que neste caso, de tangente interior, vai ser a soma dos dois raios, o raio do arco 1 com o raio do arco 2.
Ao fazer essa circunferência ou esse arco auxiliar, vamos encontrar lá o ponto de tangência e então a tangente que uniria a este ponto. E vamos trazer uma paralela passando pelos pontos de concordância desses dois arcos ou dessas duas circunferências dadas. Nosso roteiro é o seguinte: dados as duas circunferências, conhecidos os seus raios R1 e R2, vamos unir os pontos O1 e O2 em um segmento de reta e vamos traçar a sua mediatriz, encontrando também seu ponto médio. Compasso com ponta seca em O1, traçamos a nossa circunferência auxiliar de raio igual R1 mais R2. Depois, compasso com ponta seca em M, abertura MO1, então abertura aqui MO1, traçamos um arco que ao encontrar com o outro arco auxiliar, nessa interseção, marcamos o ponto T. Já temos então, aqui o nosso ponto de tangência do arco ou circunferência auxiliar. Precisamos encontrar o ponto de concordância sobre a nossa circunferência dada. Faremos isso traçando uma paralela a este segmento O1T, passando por O2. Faremos isso com o esquadro. Então, trazemos aqui uma paralela a esta reta, passando pelo centro O2. E encontramos aqui C2. Nesse segmento, sobre esse segmento, temos já C1. Unindo C1 com C2, vamos ter então a solução da nossa concordância. Reforçamos a parte do arco que nos interessa ou apagamos o restante da circunferência dada. Confira lá a nossa lista de exercícios. Esta é a nossa bibliografia. Bons estudos e até a próxima aula.